Bomba do Flamengo. Após classificação na Libertadores, jogadores do Flamengo foram flagrados em boate. Deu o que falar, gente. A gente vai falar sobre isso. Deu ruim para alguns jogadores do Flamengo, inclusive entre eles o zagueiro Léo Pereira, que fez aquele golaço lá, né, de pênalti, foi comemorar, mas deu errado a comemoração, hein, gente? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre preparação para o jogo de amanhã contra o Corinthians. O Flamengo já viajou da Argentina para São Paulo, já desembarcou, e o Flamengo hoje fará um treino, né, para se preparar para encarar o Corinthians amanhã, um jogo decisivo. Vamos falar também sobre alguns jornalistas que cravam Palmeiras já campeão da Libertadores. Gente, tem 2 jogos ainda até a final. Vamos com calma. Não tem nenhum time garantido ainda. Favoritismo? Palmeiras é mais favorito, segundo os colunistas. Mas antes da gente falar tudo isso, eu peço para você, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, quem não é inscrito no canal, dá aquela moral pra gente, tá? Se inscreve aí embaixo, tem um botão não inscrito, inscreva-se, se inscreve aí. Aciona o sininho das notificações aí todas, para na hora que eu postar um vídeo, a plataforma do YouTube notificar você. Comente, seu comentário é muito importante aí. E não se esqueça, a hora que for comentar, arrasta por lado aí, hype o vídeo, tá? E você que já é inscrito, meu muito obrigado. Deixe seu comentário e hype o vídeo aí, não se esqueça. E vamos que vamos para notícias, né? Vamos começar vamos começar com essa bomba que aconteceu aí depois do jogo entre Flamengo e Estudiantes e Flamengo lá na Argentina, né? O Flamengo se classificou nos pênaltis, com o Rossi brilhando, né? A gente já falou isso no vídeo de ontem, mas, gente, surgiu aí uma notícia, foi trazida pelo portal Léo Dias, uma informação aí fora de campo, né? Fora de campo, mas envolve o Flamengo, querendo ou não, envolve a imagem do Flamengo, tá? Jogadores do Flamengo, eles foram vistos em uma festa na Argentina, uma festa, você já sabe onde é essa festa, né? Após a classificação contra Estudiantes na Libertadores, tá? E isso, gente, teve até relacionamento chegando ao fim, tá? O relacionamento nessa sexta-feira aí, 26, Léo Pereira foi o primeiro a ter o fim do relacionamento, anunciado aí. O Léo Pereira, como vocês sabem, ele estava em um relacionamento com a Caroline, né? E o segundo foi o Everton Cebolinha aí, que teve aí as fotos com a sua esposa Isa Ranieri excluídas aí das redes sociais. Além deles, né, mais 6 jogadores foram flagrados. O espanhol Saúl Ñíguez, tá? Saúl, o equatoriano Gonzalo Plata, Bruno Henrique, Emerson Royal, Samuel Lino e o Wallace Ian. Da lista desses 8 aí, só os 2 últimos citados não são casados ou têm um relacionamento sério, tá? É o caso do Wallace Ian e do Lino. O restante, gente, todos eles têm relacionamento, tá? Nossa, e isso aí surgiu como uma bomba na internet, né? Após tudo isso aí, virou notícia aí de todos os portais aí sobre essa situação, né? Porque saiu da classificação, os jogadores foram direto para a festa. Isso aí tem muitos torcedores falando que essa festa aconteceu antes, né? Porque os jogadores em campo não produziram, não renderam nada. Foi uma partida pífia do Flamengo, como se fala o Mauro César Pereira, né? O Flamengo não jogou nada, e a torcida está cobrando esses jogadores, né? Com muita razão, porque na verdade o Flamengo tem muito mais time que o Estudiantes. O empate já estava bom, né? A derrota, mesmo assim, foi frustrante, mesmo com a classificação, né? Bem, ainda já estamos falando em classificação do Flamengo, né? Libertadores e tudo isso. A gente vai falar agora sobre os 4 finalistas, né? Porque, como vocês já sabem, LDU de Quito e Palmeiras farão uma das semifinais do lado da chave, né? Flamengo e Racing do outro lado. E muitos colunistas, gente, do canal UOL, eles já praticamente cravam o Palmeiras como campeão da Libertadores, né? Eles falam que o Palmeiras hoje está jogando muito mais bola que o Flamengo. Fato, na Libertadores hoje, isso é fato. Na Libertadores o Palmeiras está jogando melhor que o Flamengo,
né? Tem a melhor campanha disparada da Libertadores, mas, como eu falo sempre nos meus vídeos na live, o futebol é jogado, o lambari é pescado, e não se ganha campeonato antes de entrar em campo, não se ganha final antes do fim do apito final do árbitro. Então, gente, tem que ter muita calma ao cravar que algum time é favoritismo. Aí, como muitos já citavam o Flamengo antes mesmo da Libertadores, né? Agora é o Palmeiras. A gente já viu isso em 2021, cravavam os colunistas que o Flamengo ia ser campeão, ia passear em cima do Palmeiras, o que não aconteceu, né? O Palmeiras fez um bom jogo contra o Flamengo, ganhou de virada. Foi um acidente que aconteceu, né? Na prorrogação, mas o Palmeiras ganhou o jogo, e o que importa é o título. Se o acidente aconteceu, o Palmeiras não tem culpa de nada, né? O Palmeiras ganhou o título. Então, os colunistas aí do UOL, né, eles cravam o Palmeiras campeão no melhor momento, né? Até os colunistas da ESPN Brasil, algum deles, inclusive o Zupac, né? Ele falou que hoje o momento do Palmeiras é muito melhor do que o do Flamengo e o Palmeiras é mais favorito. Mas, como eu falo para vocês, não se ganha jogo antes de entrar em campo. O Palmeiras tem uma equipe, um adversário pela frente. Lógico, é um adversário teoricamente mais fácil que o São Paulo, é um adversário mais fácil que o River, mais fácil que até o próprio Racing, que o Flamengo vai pegar, mas não deixa de ser um adversário do outro lado, né? A altitude ajuda bastante esse time lá dentro. A gente viu contra o São Paulo, né? E teoricamente eu espero que a LDU ganhe logo uns 3-0 em cima do Palmeiras, que daí já desclassifica o Palmeiras e para com isso, né? E do outro lado, a gente tem Racing e Flamengo, né? O Racing vive o seu melhor momento no futebol argentino, né? Vem de conquistas recentes aí, vai enfrentar o Flamengo mais uma vez. E entre Flamengo e Racing, gente, o Flamengo e Racing, eles vêm se enfrentando aí quase que, teoricamente, quase que todo ano na Libertadores, tá? Em 2020, o Flamengo perdeu para o Racing nos pênaltis, né? O Flamengo ganhou lá na Avejaneira por 1-0, né? Perdeu no Maracanã por 1-0 também, foi para os pênaltis, o Flamengo perdeu nos pênaltis. Depois o Flamengo disputou contra o Racing lá em Avejaneira mesmo. Na fase de grupos, né? O Flamengo empatou em 1-1, ganhou de 2-1 no Rio de Janeiro. Lembrando que 2020 foi 2 empates, né? O Flamengo não perdeu para o Racing na Argentina. Foi 1-1 na Argentina e 1-1 no Rio de Janeiro, com um gol marcado pelo Ilharão no final do jogo, mas deu o Racing nas oitavas, né? O Racing avançou às quartas de final. Bem, vamos falar agora sobre o jogo contra o Corinthians, isso porque o Flamengo já desembarcou em São Paulo na tarde de ontem, né? Para o jogo de amanhã contra o Corinthians. Jogo importantíssimo, tá, gente? Importantíssimo o Flamengo vencer esse jogo, porque o Flamengo está 2 pontos do Palmeiras, com um jogo a menos que o Cruzeiro, mas o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro e 1 a menos que o Flamengo. Então, se o Flamengo, caso não ganhe esse jogo ou empate, caso o Palmeiras ganhe do Bahia, lá na Fonte Luminosa, né, na Fonte Nova, o Palmeiras pode ultrapassar o Flamengo na tabela de classificação, né? Isso não seria bom, porque daí o Palmeiras ficaria com um jogo a menos que o Flamengo e com um ponto a mais. Então é importante o Flamengo pontuar amanhã contra o Corinthians, né? Para não deixar o Palmeiras encostar, e também o Cruzeiro, né? O Cruzeiro já tem todos os 24 jogos, tem um ponto a menos que o Flamengo, mas é bom abrir o olho aí com o Cruzeiro também, né? Então, o Flamengo tem que pontuar amanhã. O jogo vai ser difícil, jogo duro na Neoquímica Arena, todos os ingressos vendidos, né? Todos os ingressos vendidos. O Flamengo vai encarar esse Corinthians aí num seu pior momento no Campeonato Brasileiro, vem de derrota para o Sport Recife, né? O Flamengo também vem de 2 jogos sem vencer, mas o que importa é a vitória. E lembrando que ontem teve um protesto, né? A torcida do Corinthians se reuniu ali, querendo conversar, ter uma reunião com os jogadores. Então o clima lá não tá bom. Tá na hora do Flamengo se apegar nisso e tentar ganhar do Corinthians lá dentro e se distanciar do Palmeiras e do Cruzeiro. Vamos rezar para que o Palmeiras perca, né?
para o Bahia, jogo lá se eu não me engano, na Fonte Luminosa, né, lá na Bahia. O jogo entre Bahia e Palmeiras vai ser às 16h30, horário de Brasília, lá em Salvador. Já Corinthians e Flamengo vai ser às 20h30, tá? Horário de Brasília. Só lembrando para você, gente, que esse jogo Corinthians e Flamengo vai passar na Cazé TV e na Record, tá? Cazé TV no YouTube, aqui no YouTube, e na Record, em canais abertos aí também para alguns estados, né? Já o Cruzeiro joga hoje contra o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama que vem aí numa crescente, né? Dentro do Campeonato Brasileiro. A gente vai acompanhar esse jogo, a gente vai fazer uma live acompanhando esse jogo aí, vamos fazer um react, tá? Então espero que vocês aí venham participar comigo, aí dialogar um pouco, bater aquele papo, aquela resenha, tá? A zoação é liberada, só que tem que ser zoação aí com respeito, tá? Dito isso, vou ficando por aqui, agradeço a todos vocês, valeu, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.